pessoal. Pessoal, estamos iniciando aqui mais uma web aula, tá? Hoje, a nossa web aula, ela está gravada, né? Porque eu estou em viagem, ok? Então, olha só. Aqui, deixa eu começar a projetar aqui a nossa tela. Aqui nós temos aqui a nossa matéria aí de rotinas, nossa nova UC, que é o C de rotinas de segurança do trabalho, tá? E aí, nessa UC de rotina de segurança aqui, nós temos, né, o início dela para essa semana, né? Teve um período de matrícula aí, e nós vamos cursar ela até o dia 7 de maio de 2024, tá? Não tivemos web aula ainda, essa é a nossa primeira web aula, tá? Na semana que vem, a gente vai estar ao vivo, né? Então, segue normal o fluxo aí. Mas hoje a gente vai aproveitar para falar um pouquinho da SAP número 1 e eu começar a falar de do conteúdo mesmo, de fato da atividade, né? Alguns conceitos que a gente precisa ter. Nessa nossa primeira SAP, a gente tem um cronograma, tá? Nossa primeira SAP vale 14 pontos, tá? E deve ser entregue até o dia. Ah, olha só que detalhe, até o dia 19 de abril, né? É o ideal aí que eu receba essa atividade, que é o tempo hábil, e a gente vai começar a trabalhar com prazos a partir desse segundo módulo, tá? Então, eu estarei recebendo a SAP número 1 até o dia 19 de abril, que é o tempo suficiente para vocês desenvolverem essa atividade, tá? É, Nessa primeira SAP, a gente vindo aqui, ó, vocês notaram, não sei se vocês repararam aí, durante o período, em relação à última UC e essa, que a nossa plataforma do AVA, ela atualizou, tá? Então, ela está um pouquinho diferente, visualmente um pouquinho diferente, né? Então, não estranha aí, continua sendo o mesmo curso, continua a mesma coisa, só mudou, só ficou a imagem, né, da plataforma, a estética ficou mais bonita, tá? Indo para a nossa SAP número 1 aqui, nós temos aqui a pastinha aqui, ó, onde na nossa pasta aqui nós temos uma folha de resposta, que é um checklist e uma ficha de inspeção, tá? Eu vou tomar a liberdade de baixar aqui para a gente verificar essas folhas de resposta, né, essas duas folhas de resposta aí, tanto do checklist quanto da ficha de inspeção, e já já a gente fala sobre elas, tá? Na nossa SAP, e aí estou baixando a nossa SAP aqui também, tá? Já vou abrir ela aqui logo em seguida. Nós temos o seguinte texto. Nós temos aqui o texto aqui falando, né, que você foi contratado como técnico de segurança, dando aquela contextualizada básica que a gente sempre assiste, né? E aí tem uma imagem aqui, ó, né, representada através desse desenhozinho aqui, representando aí, por exemplo, um ambiente de trabalho. Na verdade, 3 ambientes de trabalho de uma empresa, tá? Um ambiente vermelho, um ambiente azul e um ambiente verde. E tem uma série de não conformidades nesse ambiente, tá? O desafio da SAP é o seguinte, então: pegar o checklist, que está naquela folha de resposta, tá? E fazer o checklist dessa empresa, desses 3 ambientes aqui, né, do setor de manutenção, tá ok? Diante das perguntas que tem naquele checklist lá, vocês vão responder sim ou não, ou se de repente não se aplicar aquela pergunta ao ambiente, coloca que não se aplica, tá? Repito, tem uma série de não conformidades, tá ok? Então, primeira etapa da atividade, preencher o checklist. A segunda etapa, preencher a ficha de inspeção, ok? Então, olhando para essa imagem aqui do nosso checklist, vou dividir a tela aqui e vou abrir o nosso checklist aqui, ó. Checklist. Tá? Ele está abertinho aqui, e aí vou dividir a tela aqui para ele ficar meio a meio, tá? Acho que vocês já vão entender aqui a nossa dinâmica aqui desses ambientes, tá? Opa, dividir aqui, ó, a tela aqui. Então, na esquerda a gente tem a imagem. Opa, vamos lá de novo. Aqui, ó. Na esquerda a gente tem a imagem, né, do ambiente que a gente tem que fazer o checklist. E na direita nós temos o próprio checklist, tá? Quem quiser fazer dessa forma que eu estou mostrando aqui no computador, deve colocar aí aquele desenho do Windows do teclado, tá? Aquele desenho da janelinha, fica entre o Alt e o Ctrl, e apertar a seta para a esquerda ou para a direita. Aí você consegue dividir a tela igual eu estou fazendo aqui, tá? Dica aí da informática. Beleza? Isto posto, gente, nós temos algumas perguntinhas aqui nesse nosso checklist. Vejam só. Lógico que tem ali o local que você está inspecionando, os participantes, a data, etc, etc, que você deve preencher, né? A quantidade de trabalhadores envolvidos, então vai fazer a contagem aqui de quantas pessoinhas tem aqui nesse ambiente trabalhando, tá? E vai colocar aqui, beleza?
E aí tem uma série de perguntas, ó. Pergunta se o local está organizado, sim ou não. Se o layout, né, o arranjo físico, né, a disposição dos equipamentos aqui nesses ambientes está atende aí, está ok, né, tá bacana. Pergunta se tem isolação entre as atividades, no caso aqui não tem. Se todos os trabalhadores ali possuem EPIs, se os EPIs estão adequados, né? Fala aí em relação a isolamento, sinalização da área, se há sinalização, se não há. Então tem uma série de perguntas. Ó, equipamento de combate a incêndio está sinalizado, sim ou não, né? Produtos químicos, possui estoque de produto químico de forma correta, sim ou não, né? Então tem uma série de regrinhas aqui. Na próxima aula eu falo em específico dessas regrinhas aqui. Mas na atividade tem um checklist para preencher diante da imagem que vocês estão vendo aqui, tá? E vão colocar no checklist sim ou não. Gente, o que é um checklist? Checklist, tá? É uma ferramenta ali que a gente tem para inspecionar locais de trabalho, por exemplo, que é o caso da nossa atividade aqui, onde ele tem algumas perguntas que devem ser respondidas de forma objetiva e direta. Normalmente com duas, três alternativas, conforme, não conforme, parcialmente ou não se aplica, né? No máximo, em torno dessas quatro perguntinhas aí. Não foge disso. Geralmente é de marcar X ou de colocar por exemplo, colocar uma letra, né? Por exemplo, o ambiente está organizado, conforme, não conforme, aí você coloca C se tá, coloca N se não tá. Então, normalmente são essas perguntas. No nosso caso aqui, é marcar X, tá? Esse é o checklist. Preencheu esse checklist aqui, gente, pega ele aqui, tá? E aí vai para a ficha de inspeção. Na ficha de inspeção, vocês devem preencher todas essas duas fichas e mandar no Lava, tá? Isso faz parte dessa nossa atividade. Na ficha de inspeção, as perguntas são diferentes. E aí, na ficha de inspeção, né, as perguntas aqui elas estão relacionadas ao que você respondeu no checklist. Vamos supor que no meu checklist eu coloquei que a organização não está legal. Coloquei não, tá? Vai gerar na minha ficha de inspeção itens a serem corrigidos. Por exemplo, organização não está legal. Então, local, né? Uma correção que eu poderia colocar aqui. Se o está desorganizado, a não conformidade ou o item a ser corrigido é organização do ambiente. Certo? E só, né? O própria ficha de inspeção também é uma comunicação em linguagem direta. Eu não tenho que encher linguiça, eu não tenho que explicar o porquê, eu tenho que apontar o problema e vir com a solução. A solução ela está aqui, ó. Ação recomendada. Essa ação recomendada é o meu plano de ação, é a ação que eu vou fazer para corrigir o problema do item anterior. Ah, organizar o local. Então, ó, pergunta aqui qual é a ação a ser tomada. Organizar o local. Prazo. Vamos supor que 3 dias, certo? Definição de prioridade. Né? Eu posso definir a prioridade como prioridade 1, que é a mais urgente, prioridade 2, ou prioridade 3. Eu posso colocar urgente, não urgente. Então vamos colocar nessa primeira aqui que prioridade aí não urgente ou urgente. Vamos colocar urgente aqui. Essa é a interpretação de vocês, porque essa urgência vai falar o que você vai fazer primeiro, tá? Coloquei um exemplo aqui. Aí a data é a data que vocês estão fazendo. No caso aqui, da gravação da aula aqui, dia 20/3/24. Supervisor não precisa. Tec Segurança, o nominho de vocês, né? Colocar o nominho de vocês aqui no Tec Segurança. É isso que vocês vão fazer, colocar o horário, o turno, o número da inspeção, né? Posso colocar aqui inspeção 001, a data aí, a data, eu repito a data, né? Coloca a data que eu estou fazendo, tá? O ambiente que está sendo inspecionado, etc. Aí, gente, eu coloquei um exemplo aqui. Então, é isso que é para ser feito, né? Se tem ali no teu checklist que está o ambiente desorganizado, então tem a não conformidade aqui, um item para corrigir, que é a organização do ambiente. A ação que você vai fazer para corrigir aquele problema e o tempo que você vai levar para fazer. Se é um problema urgente ou não. Ok? É isso a atividade. É claro, gente, olha aqui o pulo do gato. Não tem só uma não conformidade nessa imagem, tá? Nessa imagem aqui, a gente tem algumas não conformidades, tá? Então, tem vários itens a serem corrigidos. Por exemplo,
sinalização, estoque do combustível. O combustível não pode ficar em ambiente fechado, perto de instalação elétrica. Gente trabalhando em altura sem uso do EPI. Chão tá sujo aqui, ó, com materiais. Nem todo mundo tá usando o EPI. Tem um monte de não conformidade aqui, tá? Isso vai depender da percepção de risco de vocês, ok? Isto posto, vamos aqui para um complementar. Acho que a atividade já ficou claro o que é para ser feita. Vamos aqui para o nosso complementar, tá? Então, fechando aqui, a atividade está mais do que explicada, né? Vamos entender algumas coisas aqui, alguns conceitos importantes que vocês precisam saber para poder desenvolver essa atividade aqui legal, tá? Então, vamos lá. Olha só. Slide aqui, passar o meu slide aqui e o sistema ajudar. Opa, beleza? Então, ó, segurança do trabalho, tá? No ambiente de trabalho é um assunto que deve ser levado a sério e todos os colaboradores fazem parte, né, desse processo, desse movimento dentro das empresas, tá? Então, ó, então vamos abordar aí alguns itens importantes dentro da segurança do trabalho em relação ao ambiente, essas inspeções, tá? Lembrando que tanto o checklist quanto a ficha de inspeção quando eu preencho ela, assino ela, gente, ela se torna um documento, inclusive, com valor legal, se tiver algum problema trabalhista, processo, fiscalização, né? Eu consigo utilizar essas fichas e essa ficha de inspeção e esse checklist como provas aí, ou comprovações, quando for o caso, tá? As inspeções, normalmente, se não for de documental, elas servem para quê? Para monitorar riscos de acidentes, ok? Monitorar a segurança dos colaboradores. Portanto, o risco de acidente no ambiente de trabalho pode ser de variados motivos, pode ter várias origens, tá? Dependendo das atividades realizadas pelos trabalhadores. Dentre os principais, tá? A gente tem aí o risco naquele geralzão lá que a gente já viu naquela tabela em outros momentos, tá? Na próxima aula a gente explica novamente aí no ao vivo. Nós temos riscos físico, tá? Risco químico, risco biológico, tá? Aí, os riscos de acidentes, tá? E, por fim, e mais não menos importante, ergonômico, certo? Detalhe aqui, gente, ó, eu escrevi aqui para vocês: risco físico em azul, químico em vermelho, biológico em marrom, acidentes azul, desculpa. O físico ele é verdinho aqui. Deixa eu colocar aqui na cor certa, já que a gente está tratando aqui pelas cores, tá? Então, físico verde. Então, físico verde, químico vermelho, biológico marrom, de acidentes azul e ergonômico amarela. Ok? Esses são os riscos aí, três deles, esses três primeiros aqui, previstos dentro da NR9, tá? E ergonômicos na NR17 e de acidentes são todos os outros aí que não tem englobados entre o químico, biológico e de ergonômico, tá? E aí, dentro dos riscos de acidente, nós temos aí como os principais quedas, cortes, queimaduras, choque elétrico, intoxicação, incêndio, explosão, são alguns dos exemplos, tá ok? Quando a gente fala de risco, a gente fala de perigo também, né? Então, o perigo é algo que tem potencial de causar dano, probabilidade de acontecer, tá? E o risco é a probabilidade, né, do perigo ocorrer. Por exemplo, é, um perigo aí no mar aí, né? Você entra no mar aí, se tiver tubarão, o tubarão é o perigo. Perigoso. Se ele morder, pode matar, pode morrer, pode perder uma perna, né? Então, tubarão no mar é o perigo. O risco, eu ir nadar dentro do mar que tem tubarão, tá? Então, nadar com um tubarão é um risco. O tubarão em si é um perigo, tá? Essa relação é importante de risco e perigo, porque o que é mapeado na NR9,
tá? E vem aí de forma complementar em relação aos riscos de acidente e os ergonômicos, tá? Nós estamos falando ali de riscos, né? Situações dentro do ambiente de trabalho que podem, né, causar acidente, tá ok? Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, se eu tenho uma máquina com defeito, com uma parte mecânica exposta que possa esmagar a minha mão, por exemplo, tá? Ali eu tenho um perigo, certo? E o risco daquela máquina em relação ao trabalhador seria o risco de acidente, o risco de triturar a minha mão, o risco de decepar a minha mão, né? E por aí vai, tá ok? Só para vocês entenderem legal o exemplo, tá? Isso é importante devido à percepção de risco que vocês vão ter que ter na hora de fazer o checklist, tá? Prática que também vai ser repetida no encontro presencial, numa outra dinâmica, numa simulação real aí, tá? Então já preparem aí para fazer, quando for fazer atividade prática lá de encontro presencial, vai ter o mesmo exercício, só que sem ser feito aqui de forma teórica, mas de forma em loco, lá nos locais que a professora levar você, ok? Fundamentos e conceitos importantes. Entendemos o que é risco, entendemos o que é perigo e vamos entender o que é medida de controle. Risco, então, resumindo novamente, combinação da probabilidade de ocorrência de um determinado evento com a gravidade e consequência deste evento. Perigo, condição ou situação que pode causar o evento, que pode causar o dano à saúde do trabalhador. Ok? Medidas de controle, tá? Esses três itens, eles estão sendo trabalhados tanto no checklist quanto na ficha de inspeção. A medida de controle é uma ação ou um conjunto de ações que visa eliminar os riscos ou minimizá-los ou trazer para um nível aceitável para que não aconteça, por exemplo, um acidente, tá? Então, a medida de controle, né, são ações que visam eliminar o risco, reduzi-los, tá? Identificados na inspeção de segurança do trabalho. Então, diante de uma não conformidade, eu vou ter que agir, eu vou ter que fazer, né, executar, planejar o meu plano de ação ali com alguma medida de controle, tá, para determinada situação. Por exemplo, lá a gente viu que tinha um colaborador na imagem e ele tá limpando os vidros, a vidraça lá, sem utilizar ali os EPIs para trabalhar a altura. Qual seria a medida de controle nessa situação? Fornecer os EPIs para ele, né? Sinalizar aquele local, fornecer os EPIs, ter a linha de vida, que é uma proteção coletiva, para esse colaborador não se acidentar. Essas são as medidas de controle. Que poderia ser, por exemplo, uma placa de afaste-se, né? Uma medida de controle, entre outras que a gente tem aí. Um momento oportuno aí nas próximas aulas, a gente fala um pouquinho mais sobre as medidas de controle. Inspeção de segurança. Então, tudo que eu falei ali tem a ver com inspeção de segurança, né? Daquele checklist e também da ficha de inspeção, certo? Então, ó, os riscos de acidente no trabalho podem ser causados por diversas situações e o checklist, a própria ficha de inspeção, é uma ferramenta que a gente utiliza para verificar não conformidades, né? Por exemplo, falta de equipamento de proteção individual, máquinas e equipamentos sem manutenção adequada, condições aí do local, do ambiente de trabalho, layout, entre outros, né? Inclusive aí falta de sinalização também são fatores a serem observados nesse checklist, nessas fichas de inspeção, tá? Medidas preventivas são as medidas que eu tomo para garantir que todos os trabalhadores, tá? eh, Tenham algum tipo, né? Aliás, diante de riscos, de perigos ali, eu tenho medidas onde os trabalhadores, seguindo aquelas recomendações preventivas, eles vão evitar o acidente, ou evitar ali uma gravidade maior, né? Ou probabilidade, até probabilidade de ocorrência de acidentes, tá ok? Então, por exemplo, ó, medidas de controle, fornecer exemplos aqui, né? Fornecer EPIs adequado em bom estado de conservação, é a medida de preventiva. Realizar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, também entra nas medidas preventivas. Sinalizar corretamente uma área de risco, é uma medida preventiva, entre outras que a gente pode ter, tá ok? Como, por exemplo, o uso do EPI, tá? O uso de EPI é uma medida preventiva a fim de evitar acidentes, tá? Então, quando eu forneço uma luva lá de couro para o meu colaborador lá, ir lá roçar lá a lavoura, tá? Eu estou fornecendo para ele uma medida preventiva, que é o uso do EPI, para que, por exemplo, não dê calo na mão dele, que ele não venha se cortar ali se ele pegar em algum arame, etc, etc. Ok? Nesse exemplo aí que eu dei, claro, logicamente.
Lembrando que o uso de equipamento de proteção individual, que é chamado de EPI, é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores em diversas atividades, tá? É claro que para cada atividade tem o seu EPI recomendado, tá ok? Depende do risco, depende da atividade, tá bom? Tipo de EPI são de variados tipos, então não dá para a gente mostrar todos aqui, mas a gente tem uma enormidade aí de EPIs de acordo com cada risco, com cada situação. Então, se eu vou mexer com um produto químico, tem uma luva específica para produto químico. Se eu vou mexer com alvenaria, vou carpir um lote, alguma coisa, tem uma luva específica para o risco de acidente ali. Então, tudo tem o seu EPI recomendado de acordo com a situação, com o ambiente de trabalho e com o risco que aquele trabalhador está exposto, ok? Lembrando que o EPI ele é individual, só protege quem está usando ele. Então, ele é dimensionado, ele entra como uma medida preventiva, mas usar a luva X, Y ou Z depende do risco que tem naquele ambiente, ok? Se não tem risco químico, não faz sentido usar uma luva para risco químico, por exemplo, ok? E por fim, para finalizar dos EPIs aí, temos que entender que um equipamento de proteção individual, ele só é considerado EPI se ele tiver, tá? O chamado CA, é o certificado de aprovação, tá? Se ele não tiver CA, se ele não tiver certificado de aprovação, ele não é considerado um EPI. Então, por exemplo, aquela bota linda, maravilhosa que você vê lá na Shopee, né? Que tem um videozinho lá caindo um martelo em cima dela, o cara pisando no prego sem furar o pé. Aquela botinha importada lá da Shopee, linda, maravilhosa, colorida, às vezes rosa, às vezes verde, né? Material couro no book, né? Linda. Se ela não tiver um CA, ela não é considerada um EPI. Então vai ser como se fosse um calçado normal. O que é o CA? É um selo dado aí pelo Ministério do Trabalho, onde a empresa que fabrica aquele produto, ou a empresa que daqui do Brasil, que importou esse produto de outro país, ganham a certificado de aprovação de testes que são feitos nesse EPI para comprovar a funcionalidade dele, para comprovar que ele é eficiente, que ele funciona e que realmente protege. CEAS, então, deve estar no EPI através de uma etiqueta, de uma marcação, de uma pintura ou de um alto relevo, caso, por exemplo, de óculos incolor, de capacete ou até mesmo de bota de couro. Na bota de couro ele é cravado ali em alto relevo ali, ele cravado, você vê ali no baixo relevo ali. Eles vêm com ferrinho quente lá e marca a numeração do EPI. Esse EPI, na compra do EPI, ele tem que estar em dia, tá? Não existe compra de EPI, não existe fornecer um EPI ou a empresa comprar EPI vencido, tá? Não pode estar vencido, tá? Vencido, não, tá bom? Não pode estar vencido. CA na compra do EPI só em dia, tá? Na compra. Perfeito? Então entendemos aí também o que é o EPI que precisa do CA. Organizações e layout. Fala de layout lá na atividade. Não sei se vocês repararam. Layout é a organização, é a disposição das coisas em determinado ambiente de trabalho. Então, nesse layout aqui, ó, dessa imagem que a gente está vendo aqui, eu vejo aí que todos os baldes, mop, estão sobre a bancada, do lado direito, do lado esquerdo, né? Então, a organização, como visualmente eu estou enxergando esse local, isso é chamado de layout, onde cada coisa está, cada local, cada coisa no seu local. Organização. Organização e layout do ambiente de trabalho são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores. Professor, você está falando então que se um local estiver bagunçado, pode dar acidente? Sim, gente. Se eu entro numa sala dessa, está tudo bagunçado no chão, tudo um caos aqui. Posso tropeçar, posso cair, pode cair alguma coisa na minha cabeça e influencia demais na segurança, tá ok? Então, além de tudo isso aí que eu falei, ferramentas e equipamentos devem sempre estar organizados em locais adequados para facilitar acesso, evitar quedas e colisões e também tornar o trabalho mais eficiente, tá? Isso é um princípio lá do 5S. A disposição correta de materiais também ajuda a evitar acidentes, né? Então, ficou claro aí, torna o ambiente menos perigoso. Máquinas e equipamentos devem ter proteção, tá? A gente vê aí na atividade também no checklist aí essas proteções das máquinas e equipamentos, né? Inclusive nós temos NRs dedicadas a isso, tanto a máquinas e equipamentos como ao transporte de cargas, de materiais, tá ok?
Ergonomia, presente aí na NR 17, tá? Ergonomia tem uma NR toda dedicada a ela. Ergonomia, gente, ela é fundamental para garantir a saúde dos trabalhadores, tá? Principalmente em quesitos aí de doenças osteomoleculares, musculares, etc. Então, por exemplo, a qualidade de uma cadeira, pessoas que trabalham fazendo digitação, né? Então, tudo influencia, a altura, a iluminação, né? Tudo isso é ergonomia, né? É, ergonomia, basicamente, seria o quê? Seria a adaptação do ambiente, do local de trabalho para o empregado, tá? Então, é como se eu tivesse que adequar o meu ambiente ao trabalhador, e não o contrário. Então, se eu tenho lá uma empresa onde as cadeiras são de péssima qualidade, não oferecem conforto, não são cadeiras com regulagem para altura, não são cadeiras giratórias, né? São cadeiras desconfortáveis e tudo mais. Eu trabalhando por um tempo nessa cadeira aí, eu posso ter dor nas costas, dores musculares e tudo mais. Não sou eu, José Kleber, trabalhador, que tenho que me virar nos 30 e buscar fisioterapia, musculação, para me adaptar a essa cadeira ruim na minha empresa. É a empresa que tem que oferecer condições de conforto adequada. É isso que diz a NR 17, tá? Inclusive, na última semana aí, na sexta-feira passada, nós tivemos um podcast falando da NR 17. Beleza, gente? Então, são coisas que a gente está vendo lá no nosso checklist, na nossa inspeção daquela imagem do PDF, tá? E aí, vamos lá. Então, eu estou falando de ergonomia, tal. Estudo de como as pessoas interagem no ambiente de trabalho e como projetar um ambiente de trabalho e equipamentos para atender às necessidades físicas e psicológicas dos trabalhadores. Então, cadeiras adequadas, teclados com um certo conforto aí para quem trabalha com digitação, entre outros, tá? Lá na NR17, até pausas, por exemplo, quando a gente tem uma área aí de call center, operador de checkout, né, que é aquele operador de caixa de mercado, por exemplo, lá fala até das pausas que tem que ser dada aí, intervalos que tem que ser dado durante a jornada de trabalho do colaborador. Então, é algo sério, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês nesta aula, tá? Em relação uma basezinha para fazer as atividades, tá? Mas repito, a nossa atividade aqui da SAP número 1 é o checklist e a inspeção deste ambiente, tá? Então, plantei algumas sementinhas aí na mente de vocês para facilitar vocês preencherem aquele checklist, para vocês melhorarem a percepção de vocês, tá bom? Então, peço que vocês aí dediquem um tempozinho aí, façam um checklist, façam a ficha de inspeção, recomendem aí o tempo que você tem para corrigir. Resumindo, checklist não é relatório, checklist não é parecer, checklist é resposta objetiva e direta, né? O local está organizado? Sim ou não, por exemplo. Né? Na minha ficha de inspeção, se o local está desorganizado, o que eu vou fazer diante disso? Então, qual que é a minha ação? Qual é o prazo? Quanto tempo vai demorar? Isso é urgente? Não é urgente? É essas perguntas que eu preciso saber, tá? Essa dinâmica a gente faz com essa imagem aqui. Essa é a parte EAD. E aí tem uma dinâmica da prática lá que a professora vai passar para vocês, a professora Muriel, quando for o caso, tá ok? Pessoal, peço desculpa de não conseguir estar com vocês hoje ao vivo, é que tive que viajar aí para resolver um problema aí na região norte, lá em Barro Alto, tá? Mas na semana que vem a gente retorna no ao vivo, tá? Que como o conteúdo tá dado aqui, né? Vocês ainda estão começando a fazer matrícula, nem todos ainda estão na sala. Fiquem tranquilos, vocês não vão ter prejuízo nenhum em relação à matéria, tá bom? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, manda mensagem no chat. Se for problema de plataforma, manda mensagem para nossa monitora, Flaviane, agora é a nossa monitora. Flaviana, não, desculpa, Stephanie. Stephanie é a nossa monitora, tá? Se precisar, manda mensagem para ela. Se for dúvida de conteúdo, manda para mim no Ava, que eu respondo na hora. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí, filme nesse segundo módulo aí. Até semana que vem.